Se você continuar fazendo essas 10 coisas, vai morrer sendo ignorado. Pode parecer duro, mas é a verdade que ninguém tem coragem de te falar. Enquanto você repete esses comportamentos, outras pessoas, menos qualificadas que você, estão sendo promovidas, respeitadas e ouvidas. E você continua invisível. Nos próximos minutos, vou revelar os 10 comportamentos que pessoas inteligentes simplesmente abandonam quando descobrem a sabedoria estoica. E não é sobre ser mais confiante ou acreditar em si mesmo. É muito mais profundo e prático que isso. Você já percebeu como algumas pessoas comandam respeito sem precisar gritar? Como elas entram em uma sala e todos simplesmente param para ouvir? Não é sorte, não é dom natural, é o resultado de decisões conscientes sobre o que fazer e, principalmente, sobre o que parar de fazer. Hoje, vamos explorar 10 comportamentos que pessoas inteligentes simplesmente abandonam quando descobrem a sabedoria histórica. Não estou falando de teoria filosófica distante, mas de atitudes práticas que você pode começar a eliminar ainda hoje. Se você está cansado de ser ignorado, subestimado ou de sentir que precisa provar seu valor o tempo todo, fique até o final. O que vou compartilhar pode mudar completamente a forma como você é percebido. Mas antes de começarmos, esse vídeo só chegou até você porque alguém curtiu e se inscreveu no canal. Faça o mesmo para não quebrarmos essa corrente de conhecimento. E se você realmente aplicar o que vou ensinar aqui, volte daqui a uma semana e me conte nos comentários qual dessas mudanças teve mais impacto na sua vida. Primeira coisa, tentar provar seu valor em voz alta. A primeira coisa que você nunca mais fará se for inteligente é tentar provar seu valor falando alto sobre suas conquistas. Quantas vezes você já viu aquela pessoa na reunião que não para de falar sobre o que fez, sobre o quanto trabalhou, sobre como foi importante no último projeto? E sabe o que é pior? Quanto mais ela fala, menos as pessoas acreditam. É como se cada palavra diminuísse sua credibilidade ao invés de aumentá-la. Porque, no fundo, todo mundo sabe, quem realmente tem valor não precisa ficar anunciando. Epicteto dizia que o verdadeiro poder está naquilo que controlamos, nossas ações e nosso caráter. E a opinião dos outros sobre nós? Isso está fora do nosso controle direto. Então, por que gastar energia tentando convencer alguém do seu valor? É uma armadilha psicológica fascinante. A pessoa acha que está construindo autoridade, mas está fazendo exatamente o oposto. Está mostrando insegurança. Está gritando, por favor, me validem, me digam que sou importante. Pense em um líder verdadeiramente respeitado. Ele entra na sala e não precisa dizer nada. Sua postura, seu olhar, a forma como ele se move, tudo transmite autoridade. As pessoas simplesmente se aquietam quando ele está presente, não porque ele exigiu atenção, mas porque ele naturalmente a comanda. Enquanto isso, tem gente que fala e ninguém leva a sério. Pior ainda, as pessoas começam a evitar essa pessoa porque sabem que cada conversa vai virar um show de autopromoção. A diferença está em uma decisão simples: construir reputação ou tentar fabricá-la. Reputação se constrói com ações consistentes ao longo do tempo. Fabricação é aquele esforço desesperado de convencer os outros de algo que você mesmo não acredita plenamente. A reputação construída através de ações consistentes sempre supera qualquer discurso. Sempre, sem exceção. Você pode enganar algumas pessoas por um tempo com palavras bonitas, mas eventualmente suas ações vão revelar a verdade. Então, a próxima vez que você sentir vontade de listar suas conquistas para alguém, respire fundo e se pergunte: isso realmente precisa ser dito? Ou minhas ações já estão falando por mim? Esse momento de pausa pode ser a diferença entre construir respeito real e parecer desesperado por atenção. Terceira coisa, reagir como se tudo fosse ataque pessoal. Marco Aurélio tinha uma sabedoria fundamental.
O mesmo evento pode ser uma oportunidade ou uma tragédia, dependendo do julgamento que fazemos dele. Não é o que acontece conosco que nos destrói, mas como interpretamos o que acontece. E essa interpretação, ela acontece em milissegundos, tão rápido que você nem percebe que está fazendo isso. Você simplesmente reage, e muitas vezes reage mal. Imagine a cena. Você recebe um e-mail seco de um colega. Poucas palavras, sem saudação, direto ao ponto. Sua primeira reação, provavelmente pensar que a pessoa está sendo grossa com você, que não te respeita, que está te atacando. Seu coração acelera, você sente aquele calor subindo. Já está formulando uma resposta na mesma moeda, talvez até mais dura para colocar a pessoa no lugar dela. E em 5 minutos, você transformou um e-mail neutro em um conflito desnecessário. Mas e aquela pessoa estava simplesmente com pressa? E se ela tinha acabado de sair de uma reunião difícil onde foi duramente criticada? E se o filho dela está doente no hospital? E se ela escreve assim com todo mundo porque é o estilo dela de comunicação? Você transforma um e-mail neutro em uma ofensa pessoal apenas pela interpretação que escolhe dar. Escolhe. Essa é a palavra-chave aqui. Você está escolhendo se ofender. E olha só, enquanto você está gastando energia, se sentindo atacado, formulando respostas, ruminando sobre a grosseria da pessoa, ela provavelmente nem lembra que mandou aquele e-mail. Ela já seguiu com o dia dela enquanto você está preso em um drama que só existe na sua cabeça. Pessoas inteligentes entendem que nem tudo é sobre elas. Elas reconhecem que cada pessoa está lidando com seus próprios desafios, suas próprias pressões, seus próprios problemas, e que a maioria das coisas que parecem ataques pessoais não são nada pessoais. Quando você para de levar tudo para o lado pessoal, algo incrível acontece. Você ganha controle emocional. E controle emocional é poder real. É a diferença entre ser jogado de um lado para o outro pelas circunstâncias e ser uma âncora estável em meio ao caos. Você para de ser aquela pessoa reativa que todo mundo tem medo de contrariar porque sabe que vai criar drama. E se torna aquela pessoa equilibrada que as pessoas procuram justamente porque sabem que você vai responder com razão, não com emoção. Da próxima vez que sentir aquele impulso de responder de forma ríspida, pause. Respire 3 vezes, profundamente, e releia a mensagem imaginando que a pessoa está apenas cansada, ocupada ou distraída. Você vai perceber que 90% das vezes não era ataque nenhum. Era só você procurando motivo para se sentir ofendido. Terceira coisa, buscar aprovação pública como prova de valor. Sêneca e os estoicos eram claros sobre isso. A verdadeira honra vem da virtude contínua, não do aplauso momentâneo. Mas vivemos em uma era onde as pessoas medem seu valor pela quantidade de curtidas, comentários e visualizações. E isso criou uma geração inteira de pessoas viciadas em validação externa. Elas acordam e a primeira coisa que fazem é checar quantas notificações receberam. Seu humor do dia depende de quantas pessoas interagiram com o que postaram ontem. É um ciclo vicioso. Quanto mais você busca a validação externa, menos você desenvolve validação interna. Você se torna dependente da opinião dos outros para saber se está indo bem ou não. Deixa eu te contar sobre 2 pessoas que conheço. A primeira posta tudo nas redes sociais, cada pequeno avanço, cada projeto, cada reunião importante. Recebe muitas curtidas, muitos comentários, fica eufórica com a resposta. Passa horas respondendo, checando, comparando com outros posts. A segunda trabalha em silêncio, entrega resultados consistentes, resolve problemas reais. Quando alguém pergunta o que ela anda fazendo, ela responde brevemente e volta ao trabalho. Não tem a necessidade de anunciar cada passo. Sabe qual delas é chamada quando surge uma oportunidade realmente importante? A segunda, sempre. Porque quem toma decisões sérias não escolhe baseado em likes, escolhe baseado em resultados comprovados. O reconhecimento público pode dar um pico de dopamina, mas raramente constrói autoridade real. É como construir uma casa na areia. Parece bonito quando o tempo está bom, mas não sustenta nada quando vem a tempestade. E tem outra coisa. Quanto mais você posta buscando validação, mais transparente fica sua insegurança.
As pessoas percebem, talvez não conscientemente, mas subconscientemente elas sentem que algo ali não é autêntico, é performance, não substância. Pior ainda, você começa a tomar decisões não baseadas no que é melhor para você ou para o seu trabalho, mas no que vai gerar mais engajamento. Você vive para o conteúdo, ao invés de criar conteúdo que reflete como você vive. Aqui vai um desafio que vai doer um pouco. Nos próximos 7 dias, quando sentir vontade de postar algo para receber validação, não poste. Em vez disso, escreva em uma nota privada no seu celular 3 evidências concretas do seu progresso, coisas mensuráveis que ninguém precisa ver. Por exemplo, finalizei o relatório com 3 dias de antecedência. Recebi feedback positivo do cliente X sobre a entrega. Resolvi aquele bug que estava travando o projeto há semanas. Ao final da semana, você terá 21 provas reais do seu avanço. E sabe o que é interessante? Essas 21 evidências privadas vão te dar muito mais satisfação real do que 1000 curtidas em um post fabricado para impressionar pessoas que você nem conhece direito. Porque, no fundo, você sabe a diferença entre progresso real e teatro para as redes sociais. E essa diferença corrói sua autoestima cada vez que você escolhe o teatro. E antes de seguir para o próximo item, deixa eu te fazer uma pergunta honesta. Quantas dessas 3 primeiras coisas você já se pegou fazendo hoje? Tentar provar seu valor, reagir como se tudo fosse ataque, buscar validação nas redes sociais? Se você se identificou com pelo menos uma delas, provavelmente está lidando com algo mais profundo, a procrastinação da sua própria evolução. Você sabe o que precisa mudar, mas continua adiando. Deixa para depois, promete que vai começar na segunda-feira. E olha, eu entendo perfeitamente. Não é falta de vontade, é que você está travado em padrões que parecem impossíveis de quebrar sozinho. Se você se sente assim, travado na vida, deixando tudo para depois, vendo seus objetivos sempre ficarem para algum dia, eu tenho algo que pode te ajudar. Clique aqui embaixo na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Lá, você vai encontrar acesso a uma aula gratuita e completa que vai te mostrar exatamente como superar a procrastinação e transformar seus sonhos mais ousados em realidade. Não é teoria vazia, são estratégias práticas que funcionam. Entre para o grupo VIP do WhatsApp e receba a aula agora mesmo. É gratuito, é prático e pode ser exatamente o empurrão que você precisa para finalmente sair do lugar. Agora, vamos para a 4ª coisa que você nunca mais fará se for inteligente. 4ª coisa, assumir responsabilidade pelas emoções alheias. Essa aqui é sutil, mas destrói muita gente. Você se sente culpado porque alguém está chateado. Você muda suas decisões para não magoar os outros. Você carrega o peso emocional de todo mundo ao seu redor. Os estoicos ensinavam algo revolucionário. Cada pessoa tem seus próprios julgamentos e percepções. Você pode influenciar, pode explicar, pode estar presente, mas não pode e não deve carregar o estado emocional de outra pessoa como se fosse sua responsabilidade. Pense em uma situação familiar. Você toma uma decisão importante para sua vida e alguém desaprova. Imediatamente você sente aquela culpa, aquela pressão de mudar de ideia para restabelecer a paz. Mas quando você faz isso, está dizendo que a paz dos outros vale mais que sua própria integridade. Pessoas inteligentes estabelecem fronteiras emocionais saudáveis. Elas ouvem, consideram, respeitam, mas não se dobram para gerenciar os sentimentos alheios. E isso não é egoísmo, é maturidade. 5ª coisa, confundir agitação com produtividade. Você já viu aquelas pessoas que estão sempre correndo, sempre ocupadas, sempre com 1000 tarefas? Elas falam sobre como não têm tempo para nada, sobre como trabalham tanto. E você observa de perto e percebe toda aquela agitação produz muito pouco resultado real. Os estoicos eram mestres em distinguir o essencial do supérfluo. Sêneca dizia que não é porque estamos ocupados que estamos realmente produzindo algo de valor. Atividade não é realização. Imagine um gerente que passa o dia inteiro em reuniões, respondendo e-mails urgentes, apagando incêndios. Ele está ocupadíssimo. Mas ao final do mês, o que realmente avançou?
Compare com alguém que escolhe 3 prioridades claras, trabalha com foco intenso nelas por blocos de tempo protegidos e ignora o resto. Quem você acha que entrega mais valor? A armadilha da agitação é que ela nos faz sentir importantes. Olha como sou necessário, olha quantas coisas dependem de mim. Mas no fundo é uma forma de procrastinação. Estamos fugindo do trabalho que realmente importa, fazendo 1000 coisas que não importam tanto. Experimente isso. Amanhã, antes de começar o dia, escreva uma coisa que, se você fizesse apenas ela, tornaria o dia um sucesso. Apenas uma. E proteja 90 minutos do seu dia para trabalhar apenas nisso, sem interrupções. Você vai se surpreender com o quanto avança quando para de confundir movimento com progresso. Sexta coisa, adiar conversas difíceis. Essa que dói porque todos nós fazemos. Tem um feedback desconfortável para dar? Deixa para a semana que vem. Precisa ter aquela conversa sobre limites? Talvez depois. Tem que tomar uma decisão que vai desagradar alguém? Adia mais um pouco. E você sabe o que acontece enquanto você adia? O problema não desaparece, ele cresce, como uma bola de neve rolando montanha abaixo. A cada dia que passa, fica maior, mais difícil de lidar, mais assustador. E tem o peso psicológico. Aquela conversa que você está evitando fica ocupando espaço mental. Você acorda pensando nela. Durante o dia, ela volta à sua mente. À noite, antes de dormir, lá está ela de novo. Você gasta mais energia evitando a conversa do que gastaria simplesmente tendo ela. E enquanto você adia, a situação piora. O funcionário que precisa de feedback continua cometendo os mesmos erros. O relacionamento que precisa de limites continua te drenando. A decisão que precisa ser tomada continua travando seu progresso. E tem outra coisa. Quanto mais você adia, mais difícil fica. Porque agora, além do problema original, você tem que explicar por que esperou tanto tempo. Por que você não me disse isso antes? É uma pergunta legítima e não tem resposta boa. O estoicismo não prega bravata ou confronto desnecessário, mas prega enfrentamento consciente do que precisa ser feito. Marco Aurélio enfrentava decisões impossíveis como imperador, decisões que afetavam milhões de vidas. Ele não tinha o luxo de adiar porque estava desconfortável. E nem você tem, se quer viver com integridade. Porque cada vez que você adia uma conversa necessária por desconforto, você está dizendo que seu conforto temporário vale mais que resolver o problema. E isso tem um custo. O custo é a sua autoridade. Quando as pessoas percebem que você evita conversas difíceis, elas param de te respeitar como líder, como parceiro, como pessoa confiável. Elas sabem que podem te empurrar porque você não vai estabelecer limites. Pense em quantas vezes você evitou uma conversa necessária e o problema só piorou. Aquele colega que continuou com o comportamento inadequado porque você não deu feedback. Aquela situação familiar que se tornou insustentável porque você não estabeleceu limites. Aquele projeto que fracassou porque você não tomou a decisão difícil a tempo. E pense também na ansiedade. Quantas vezes a ansiedade de adiar foi pior que o desconforto de simplesmente fazer? Você passa dias, às vezes semanas, carregando aquele peso, ensaiando mentalmente a conversa, imaginando os piores cenários, procrastinando. E quando você finalmente tem a conversa, forçado pelas circunstâncias, percebe que não foi nem de longe tão terrível quanto você imaginou. E se pergunta, por que esperei tanto? Aqui está o que funciona. Quando identificar uma conversa difícil que precisa acontecer, marque ela para os próximos 2 dias. Não semana que vem, não mês que vem. 2 dias. Isso te dá tempo para planejar, sem te dar tempo para procrastinar indefinidamente. Planeje o que vai dizer em 3 pontos objetivos. Não um roteiro decorado, mas 3 pontos principais que você precisa comunicar. Mantenha simples. Quanto mais você complica, mais difícil fica. E tenha a conversa. 20 minutos de desconforto versus semanas ou meses de ansiedade e problemas crescentes. A escolha é óbvia quando você para de fugir. Quando você encara que adiar não é te proteger, está só te prejudicando. 7ª coisa.
Confundir gentileza com fraqueza. Quantas vezes você já cedeu em algo importante porque tinha medo de parecer rude? Quantas vezes aceitou um pedido absurdo porque não queria criar conflito? E depois ficou com raiva de si mesmo, se sentindo usado? Essa confusão entre gentileza e fraqueza destrói respeito. Tanto o respeito que os outros têm por você, quanto o respeito que você tem por si mesmo. Os estoicos nos ensinaram algo poderoso: firmeza com compaixão. Você pode manter seus limites sem ser agressivo, pode dizer não sem ser grosseiro, pode ser claro sobre suas fronteiras mantendo a dignidade do outro. A fórmula é simples: entendo sua situação, mas não posso aceitar isso porque razão clara e breve. Pronto, sem desculpas excessivas, sem autossabotagem, sem ceder sua posição. Sabe o que acontece quando você faz isso? As pessoas respeitam mais você, não menos, porque você demonstra que tem princípios e se respeita. E quem não se respeita não pode esperar respeito verdadeiro dos outros. Pratique isso. Nas próximas 2 situações em que você sentir vontade de ceder por gentileza, diga não de forma clara e calma. Veja como as pessoas reagem. Você vai descobrir que a maioria simplesmente aceita e segue em frente. E aqueles que ficam ofendidos, provavelmente estavam acostumados a te usar. 8ª coisa: deixar pequenas irritações comandarem seu dia. O trânsito está péssimo, a fila está longa, o Wi-Fi caiu, alguém te cortou na rua. E pronto, seu dia inteiro está arruinado. Você está irritado, impaciente, de mau humor, e tudo por causa de coisas minúsculas que você não pode controlar. Marco Aurélio lidava com ameaças de guerra, traições, pragas devastadoras. E ainda assim, escrevia sobre a importância de não permitir que eventos externos perturbem a paz interior. Se ele conseguia manter a serenidade em meio ao caos de um império, você consegue manter a calma em uma fila do banco. A verdade é que pequenas irritações só têm poder sobre você se você permitir. Cada vez que você reage com raiva a algo trivial, está dizendo: eu dou ao mundo externo o poder de controlar meu estado interno. Pessoas inteligentes treinam a resposta. Quando algo irritante acontece, elas notam: isso é um atraso, e escolhem conscientemente como responder. Respiram, observam e decidem se aquilo realmente merece sua energia emocional. Teste isso. Nos próximos 3 dias, quando algo pequeno te irritar, diga em voz baixa: isso é apenas nome da situação, um atraso, uma fila, um inconveniente. Nomeie, respire 3 vezes lentamente e observe sua irritação diminuir. Parece simples demais para funcionar, mas funciona, porque você está retomando o controle sobre suas reações. 9ª coisa: trocar presença verdadeira por performance. Você está em uma conversa importante, mas enquanto a pessoa fala, você já está planejando o que vai responder. Você está fisicamente presente, mas mentalmente ausente. Está esperando sua vez de falar, de se expressar. Isso não é presença, é performance. Os estoicos valorizavam profundamente a atenção ao momento presente. Sêneca dizia: estar em todo lugar é estar em nenhum lugar. Quando sua mente está dividida, você não está realmente presente em lugar nenhum. E as pessoas sentem isso. Elas sentem quando você está realmente ali ou quando está apenas fazendo uma encenação de escuta. Presença verdadeira é rara hoje, por isso ela é tão poderosa. Quando você realmente ouve alguém, não apenas as palavras, mas o tom, as pausas, o que está nas entrelinhas, você cria uma conexão real. E conexão real constrói influência duradoura. Aqui vai um exercício transformador. Na sua próxima conversa importante, comprometa-se a ouvir os primeiros 10 minutos sem interromper e sem planejar sua resposta. Apenas ouça, observe, absorva. Depois, resuma em uma frase o que você entendeu antes de dar sua opinião.
Você vai ver como isso muda completamente a qualidade da conversa. 10ª coisa: tratar autocuidado como luxo. Essa última é a que mais vejo pessoas inteligentes negligenciarem. Elas trabalham até a exaustão, dormem mal, comem qualquer coisa, vivem em estresse crônico e depois se perguntam por que não conseguem manter a calma, por que reagem mal, por que perderam aquela presença que tinham. Os estoicos não pregavam indulgência, mas reconheciam que a mente depende do corpo. Como você vai manter autocontrole se está esgotado? Como vai ter clareza de pensamento se está funcionando com sono fragmentado e alimentação ruim? Autocuidado não é egoísmo, é manutenção básica. Você não deixaria seu carro sem óleo e esperar que ele funcionasse bem. Por que faz isso com seu corpo? 3 práticas não negociáveis. Mantenha uma rotina de sono consistente. Mesma hora para dormir e acordar, inclusive nos fins de semana. Faça 3 pausas curtas durante o dia apenas para respirar conscientemente por 2 minutos. E coma pelo menos 2 refeições por dia que realmente nutram, não apenas encham. Parece básico? É, mas a maioria das pessoas não faz. E depois sofrem as consequências em todos os aspectos da vida. O que tudo isso significa na prática? Vamos fazer uma pausa aqui e recapitular o que você nunca mais fará se for inteligente, porque é importante você ter isso claro antes de seguirmos. 1. Tentar provar seu valor em voz alta. Deixe suas ações falarem por você. 2. Reagir como se tudo fosse ataque pessoal. Nem tudo é sobre você. 3. Buscar a aprovação pública como prova de valor. Construa substância, não performance. 4. Assumir responsabilidade pelas emoções alheias. Estabeleça fronteiras saudáveis. 5. Confundir agitação com produtividade. Foco no essencial, não no urgente. 6. Adiar conversas difíceis. Enfrente o desconforto necessário. 7. Confundir gentileza com fraqueza. Seja firme com compaixão. 8. Deixar pequenas irritações comandarem seu dia. Controle suas reações. 9. Trocar presença verdadeira por performance. Esteja realmente presente. 10. Tratar autocuidado como luxo. A mente depende do corpo. 10 mudanças. Algumas vão parecer mais difíceis que outras. Algumas você já está aplicando sem perceber. Outras vão exigir esforço consciente diário. Agora, a parte mais importante. Como você realmente transforma isso em mudança real? Porque uma coisa é assistir um vídeo e concordar com tudo. Outra completamente diferente é mudar comportamentos enraizados há anos, talvez décadas. E é aqui que a maioria das pessoas falha. Elas têm a informação, mas não criam o sistema para implementá-la. Elas saem daqui motivadas, cheias de intenções, e em 3 dias estão fazendo exatamente as mesmas coisas que sempre fizeram. Por quê? Porque motivação sem método é só entusiasmo temporário. Você precisa de um sistema. Uma estrutura que torne a mudança inevitável, não opcional. Então, vou te dar um método prático que realmente funciona. Não é complicado, na verdade é propositalmente simples, porque sistemas complexos não funcionam na vida real. Você começa empolgado e abandona na primeira semana. Escolha 2 dessas 10 coisas, apenas 2. Eu sei que você quer trabalhar em todas de uma vez. Eu sei que você está pensando, vou fazer todas simultaneamente e me transformar completamente. Não vai. Isso é a armadilha do entusiasmo inicial. Escolha as 2 que mais ressoaram com você. As que você sentiu aquele aperto no peito porque reconheceu que faz isso. As que mais te incomodam quando você percebe que está caindo nelas de novo. Pelos próximos 12 dias, não um mês, não a partir de agora, mas especificamente 12 dias, você vai trabalhar essas 2. 6 dias focado intensamente na primeira, 6 dias na segunda. Por que 6 dias cada? Porque é tempo suficiente para começar a criar um novo padrão neural, mas não tanto que você perca o foco. É um sprint curto onde você pode manter a intensidade.
Aqui está o sistema diário e preste atenção porque isso é o que separa quem muda de quem só consome conteúdo. Todo dia, antes de começar suas atividades, não durante, antes, você para 2 minutos, apenas 2 minutos, e visualiza uma situação específica onde normalmente cairia naquele comportamento. Por exemplo, se você está trabalhando em não reagir como se tudo fosse ataque pessoal, visualize aquele colega mandando um e-mail seco. Veja a cena na sua mente. Sinta o impulso de reagir mal. E então, mentalmente, ensaia a resposta nova. Você respirando, reavaliando, respondendo com neutralidade. Isso prepara seu cérebro, cria um caminho neural novo antes que a situação real aconteça. Quando ela acontecer, e ela vai, você não está improvisando, você já praticou. Durante o dia, você aplica conscientemente. E aqui está o segredo que ninguém te conta. Você vai falhar algumas vezes, você vai cair no padrão antigo, e está tudo bem, não é sobre perfeição. O objetivo não é nunca mais cair no comportamento antigo. O objetivo é reconhecer mais rápido quando você cai e se corrigir. Hoje, você demora 2 horas para perceber que reagiu mal. Daqui a 6 dias, você percebe em 20 minutos. Daqui a 12 dias, você percebe enquanto ainda está na situação e consegue se corrigir no momento. Esse é o progresso real, não perfeição instantânea, mas melhora consistente. No final do dia, e isso é não negociável, você escreve 3 linhas em qualquer lugar. Pode ser no bloco de notas do celular, pode ser em um caderno, pode ser em um documento no computador. 3 linhas. Linha 1. A situação onde você aplicou ou tentou aplicar um novo comportamento. Linha 2. O que aconteceu de fato. Linha 3. Um ajuste específico para amanhã. Por exemplo, reunião com João. Ele questionou meu trabalho agressivamente. Consegui respirar antes de responder, mas ainda fiquei na defensiva. Amanhã. Respirar 3 vezes, não uma. Viu? Simples, direto, sem complicação. Nada de diário elaborado de 5 páginas que você vai abandonar na primeira semana porque é trabalhoso demais. Depois de 12 dias praticando 2 mudanças de forma intensa e focada, você escolhe outras 2 e repete o ciclo. Em 2 meses, você terá trabalhado todas as 10 de forma profunda e prática, não superficialmente, mas realmente integrando elas no seu comportamento. E aqui está o que vai te surpreender. As 2 primeiras que você trabalhou vão continuar melhorando mesmo enquanto você foca nas próximas. Porque você criou awareness, consciência. Uma vez que você vê o padrão, não consegue mais não ver. É como descobrir uma palavra nova. De repente, você começa a ouvir ela em todo lugar. Não é que as pessoas começaram a usar mais, é que você agora está consciente dela. O mesmo acontece com comportamentos. Mas tem uma regra fundamental. Você não pode pular dias. Se você pular um dia no ciclo de 12, reinicia. Parece duro? É proposital. Porque mudança real exige compromisso real. Não pode ser quando eu me sentir motivado. Tem que ser todos os dias, não importa o que aconteça. E antes que você pense, não tenho tempo para isso, vamos ser honestos. São 2 minutos pela manhã e 3 linhas à noite. Se você não tem 5 minutos no dia para trabalhar em se tornar uma pessoa melhor, o problema não é falta de tempo, é falta de prioridade. A transformação real. Deixa eu te contar o que realmente acontece quando você aplica isso de verdade. Não é uma transformação instantânea e mágica como esses gurus de internet prometem. Não é faça isso uma vez e sua vida muda completamente. É algo mais profundo, mais real e paradoxalmente mais poderoso justamente porque é gradual. Nos primeiros dias, você vai sentir desconforto. Seu cérebro vai resistir. Porque você está literalmente tentando criar novos caminhos neurais. E o cérebro prefere os caminhos antigos. São mais fáceis, mais automáticos, mais confortáveis. Vai ter momentos em que você vai esquecer completamente e voltar ao comportamento antigo. E vai se frustrar. Eu acabei de assistir aquele vídeo, como eu pude fazer isso de novo? É normal, esperado inclusive. Não é falha, é parte do processo. Mas algo interessante começa a acontecer por volta do 3º ou 4º dia.
Você começa a pegar a si mesmo no meio do comportamento antigo. Não depois, no meio. Espera, eu estou fazendo exatamente aquilo que disse que não ia fazer. E essa consciência no momento, isso é ouro. Porque agora você tem escolha. Você pode continuar no piloto automático ou pode se corrigir ali mesmo. E cada vez que você escolhe se corrigir, está fortalecendo o novo caminho neural. Por volta do 6º dia, você começa a entrar em reuniões mais calma. Não sente mais aquela necessidade urgente de provar nada. Você ouve mais, fala menos e, quando fala, percebe que as pessoas prestam mais atenção. Seu peso aumentou sem você precisar fazer esforço consciente. E tem um efeito colateral interessante que ninguém te avisa. As pessoas começam a te tratar diferente. Não porque você pediu, não porque você anunciou suas mudanças, mas porque você está transmitindo uma energia diferente. Você para de ser aquela pessoa reativa que todo mundo tem medo de contrariar porque sabe que vai criar drama. Para de ser aquela pessoa carente que sempre precisa de validação. Para de ser aquela pessoa agitada que confunde atividade com resultado. E se torna aquela pessoa equilibrada, que as pessoas procuram justamente porque sabem que você vai responder com razão, não com emoção. Aquela pessoa que mantém a calma quando todo mundo está perdendo a cabeça. Aquela pessoa que entrega resultados reais, não só promessas e performance. As pessoas começam a te procurar para situações difíceis. Não necessariamente porque você tem todas as respostas, ninguém tem. Mas porque você se tornou aquela presença estável em meio ao caos. E estabilidade é rara hoje em dia. Estabilidade tem valor. Você para de gastar energia com drama desnecessário, com ofensas imaginárias, com busca de validação constante. E essa energia toda que você gastava nisso, você canaliza para coisas que realmente constroem valor. Seus relacionamentos melhoram dramaticamente. Porque agora você estabelece limites claros com gentileza. As pessoas podem não gostar de todos os seus nãos, algumas vão ficar chateadas inclusive, mas elas respeitam sua palavra. E quando você diz sim, elas sabem que é um sim verdadeiro, não um sim com ressentimento, não um sim porque você não teve coragem de dizer não, um sim genuíno, que vem de você realmente querer fazer aquilo. Você dorme melhor, e isso é fundamental. Você não está mais carregando o peso de 1000 pendências emocionais. Você resolveu o que precisava resolver, disse o que precisava dizer, estabeleceu o que precisava estabelecer. Não tem mais aquela lista mental de preciso ter essa conversa, preciso resolver aquilo, preciso me posicionar sobre isso, que fica te perseguindo. Você age quando precisa agir, então dorme em paz. Depois de 2 ou 3 ciclos de 12 dias, então estamos falando de aproximadamente 2 meses, você olha para trás e mal reconhece a pessoa que você era. Não porque você virou outra pessoa, mas porque você removeu as camadas de comportamentos autodestrutivos que estavam escondendo quem você realmente é. E aqui está a verdade que os estoicos já sabiam há 2000 anos. Você nunca precisou se tornar alguém diferente. Você sempre teve essas qualidades dentro de você. Calma, foco, integridade, presença, tudo isso sempre esteve lá. O problema nunca foi falta de capacidade, foi excesso de comportamentos que bloqueavam essas qualidades de se manifestarem. E quando você conscientemente remove esses bloqueios, o que emerge naturalmente é a melhor versão de você. Não é transformação, é revelação. Você estava lá, o tempo todo, esperando para ser descoberto sob todas aquelas camadas de insegurança, reatividade, busca de validação e autossabotagem. E aos poucos, você percebe que aquela pessoa que você sempre quis ser, calma, centrada, respeitada, eficaz, não era uma fantasia distante, não era algo impossível que exigia talento especial ou sorte. Era apenas você removendo sistematicamente os hábitos que estavam impedindo essa pessoa de aparecer. Como disse Epicteto, nenhuma pessoa é livre se não for dona de si mesma. Durante anos, você foi escravo desses 10 comportamentos.
Eles te controlavam, ditavam suas reações, limitavam seu potencial, sabotavam suas relações. Mas agora você está retomando o controle, não de forma perfeita, perfeição não existe, mas de forma progressiva e real. E cada dia você fica um pouco mais livre desses padrões que te aprisionavam. O desafio final. Então, aqui está meu desafio final para você, e preste atenção, porque essa é literalmente a diferença entre pessoas que mudam e pessoas que só consomem conteúdo. Pare de ser consumidor passivo. Você acabou de investir mais de 30 minutos assistindo esse vídeo, 30 minutos da sua vida. Você pode transformar isso em mudança real, ou pode simplesmente fechar essa aba, sentir aquela motivação passageira por algumas horas e amanhã estar fazendo exatamente as mesmas coisas que sempre fez. A diferença está no que você faz nos próximos 5 minutos, não amanhã, não quando tiver tempo, nos próximos 5 minutos. Vai lá nos comentários agora, não depois de assistir mais 3 vídeos, agora, e escreve: vou trabalhar, escolhe 2 das 10 coisas, pelos próximos 12 dias. Por exemplo, vou trabalhar em não reagir como se tudo fosse ataque pessoal e em parar de adiar conversas difíceis pelos próximos 12 dias. Escreve mesmo, não só lê e pensa vou fazer isso depois, porque depois nunca chega. Você sabe disso. Quantas vezes você já teve aquela intenção genuína de fazer algo e simplesmente não fez porque não criou compromisso imediato? Quando você declara publicamente, mesmo que seja só um comentário no YouTube, a probabilidade de você seguir aumenta drasticamente. Não é magia, é psicologia básica. Compromisso público cria accountability. E daqui a 12 dias, volte aqui e comente como foi. Não precisa ser um relato gigante, pode ser só, dia 12, consegui aplicar o que você trabalhou em situação específica e percebi, resultado. Não faça isso para mim, eu não ganho nada com seu comentário. Faça para você mesmo, para registrar sua evolução, para ter prova tangível de que você está mudando e para inspirar outras pessoas que estão nessa mesma jornada e precisam ver que é possível. Porque tem gente que vai ver seu comentário daqui a 12 dias contando como você mudou e vai pensar, se essa pessoa conseguiu, eu também consigo. E você vai ter ajudado alguém que você nem conhece a dar o primeiro passo. Mas tem outra parte importante do desafio. Compartilhe esse vídeo. Você conhece alguém que precisa ouvir isso. Você conhece aquela pessoa que está presa nos mesmos padrões que você estava antes de assistir. Aquela pessoa que está se sabotando sem perceber. Manda o link para ela. Não precisa fazer um discurso motivacional. Só manda e fala, assiste isso, acho que vai fazer sentido para você. E deixa o vídeo fazer o trabalho. Se você realmente quer que as coisas mudem, você precisa parar de ser passivo. Precisa parar de ser aquela pessoa que consome conteúdo e nunca aplica nada. Informação sem ação é só entretenimento. E olha, eu entendo a resistência. Seu cérebro está agora mesmo te dando desculpas. Vou fazer isso depois. Não preciso comentar para ter resultado. Vou começar na segunda-feira. Vou esperar estar mais preparado. São todas mentiras que você conta para si mesmo para evitar o desconforto de realmente mudar. E enquanto você acredita nessas mentiras, nada muda. A verdade dura é essa. Se você não agir nos próximos 5 minutos, as chances de você aplicar qualquer coisa desse vídeo caem para quase zero. Não porque você seja preguiçoso ou incapaz, mas porque é assim que funciona. O momento de motivação passa, a vida volta ao normal e você volta aos padrões antigos. Então escolhe, agora. Você quer ser a pessoa que assiste, concorda e não faz nada? Ou você quer ser a pessoa que assiste, decide e age imediatamente? Lembre-se do que Epiteto disse, nenhuma pessoa é livre se não for dona de si mesma. E você não se torna dono de si mesmo assistindo vídeos. Você se torna dono de si mesmo tomando decisões conscientes e agindo sobre elas, mesmo quando é desconfortável. Você quer ser livre de verdade? Então pare de ser escravo desses 10 comportamentos que estão te sabotando. E o primeiro passo, o único passo que importa nesse momento, é comentar quais 2 coisas você vai trabalhar. Vai lá,
comenta, agora, antes que seu cérebro te convença a deixar para depois. Inscreva-se no canal se ainda não é inscrito. Sério, não deixe para depois, porque toda semana eu trago conteúdo prático de filosofia estoica aplicada à vida real. Não é teoria bonita e distante, não é história antiga sem relevância. São ferramentas concretas que você pode usar no dia a dia. Ferramentas para lidar com pessoas difíceis, para tomar decisões sob pressão, para manter a calma quando tudo está caindo ao seu redor. Para construir disciplina real, não aquela motivação de 3 dias que evapora assim que as coisas ficam difíceis. E quando você se inscreve e ativa o sininho, você garante que não perde os próximos vídeos, porque eu vou continuar explorando cada um desses temas em profundidade. Vou trazer mais exemplos práticos, mais situações reais, mais estratégias que funcionam. Mas só funciona se você estiver aqui para aplicar. E você só aplica se lembrar que esse tipo de conteúdo existe. Por isso, a inscrição importa. Não é sobre números para mim. É sobre criar uma comunidade de pessoas que realmente querem evoluir, não só parecer que estão evoluindo. Curta o vídeo se você realmente vai aplicar o que aprendeu aqui. Não curta se você só assistiu passivamente. A curtida é um compromisso. É você dizendo, sim, eu vou fazer minha parte. Vou parar de ser consumidor passivo e vou me tornar agente da minha própria mudança. E compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Sério, você conhece essa pessoa. Talvez seja aquele amigo que está sempre se queixando, mas nunca muda nada. Talvez seja aquele familiar que está preso em padrões autodestrutivos. Talvez seja aquele colega que tem potencial, mas está se sabotando. Você tem a oportunidade de plantar uma semente na vida dessa pessoa. Uma semente que pode mudar completamente a trajetória dela. E tudo o que você precisa fazer é compartilhar um link. Não precisa fazer um sermão, não precisa convencer, só compartilha e fala, acho que você vai gostar disso, e deixa o conteúdo trabalhar. Se a pessoa estiver pronta para ouvir, vai ouvir. Se não estiver, pelo menos você ofereceu a oportunidade. E olha, eu sei que teve muita informação aqui. 10 mudanças, método de 12 dias, visualização diária, registro de 3 linhas. Pode parecer muito, mas quando você decompõe, são ações microscópicas. 2 minutos pela manhã, consciência durante o dia, 3 linhas à noite. O difícil não é o tempo investido. O difícil é a consistência. É aparecer todo dia, mesmo quando você não está motivado, mesmo quando parece que nada está mudando, mesmo quando você falhou ontem e está tentado a desistir. Porque mudança real não é na motivação. Motivação é aquela explosão de energia no começo. É o que te faz começar. Mas o que te faz continuar é disciplina, é compromisso. É você lembrando por que começou quando tudo que você quer é parar. Os estoicos sabiam disso. Marco Aurélio acordava de manhã e tinha que se lembrar. Hoje vou encontrar pessoas irritantes, ingratas, arrogantes, mas nada disso vai me tirar da minha tranquilidade, porque eu escolho como respondo. Ele não acordava naturalmente calmo e equilibrado. Ele tinha que se lembrar conscientemente, tinha que escolher todos os dias. E ele era imperador de Roma, lidando com problemas que fariam nossos problemas parecerem minúsculos. Se ele precisava desse trabalho consciente diário, quanto mais nós? A diferença é que ele fazia o trabalho. Não esperava estar no humor certo, não esperava condições perfeitas. Ele simplesmente fazia, porque era o que precisava ser feito. E é isso que eu estou te pedindo para fazer. Não espere estar pronto. Não espere ter mais tempo. Não espere segunda-feira, 1º do mês, ano novo. Comece hoje, agora, nos próximos 5 minutos. O verdadeiro poder não está em dominar os outros, mas em dominar a si mesmo. E dominar a si mesmo não é um evento único, é uma prática diária, é uma escolha constante. É você dizendo não aos impulsos destrutivos e sim ao seu potencial real. Você tem tudo o que precisa dentro de você. Sempre teve. Agora você tem também o mapa de como remover o que está bloqueando isso de emergir. O resto depende só de você. Então vai lá, escolhe suas 2 mudanças, comenta,
Compromete e começa amanhã com seus 2 minutos de visualização. É simples assim e é profundo assim. Nos vemos no próximo vídeo. Vou estar aqui toda semana trazendo mais conteúdo prático para sua evolução. E você? Você vai estar lá evoluindo de verdade? Ou vai continuar só assistindo? A escolha sempre foi sua, sempre será sua. E cada dia que você adia essa escolha é um dia a mais vivendo como vítima das circunstâncias ao invés de autor da sua própria história. Como Sêneca disse há 2000 anos, não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas são difíceis. Então, ousa, dá o primeiro passo, comenta suas 2 escolhas e começa essa jornada de verdade. Porque no final das contas, o conhecimento sem ação é só entretenimento. E eu não criei esse vídeo para te entreter, criei para te transformar. Mas a transformação só acontece se você fizer sua parte. Nos vemos do outro lado.